Oséias 10, versículo 11. Jesus veio ao mundo e uma das verdades que o cristianismo mais defendeu ao longo da história está numa expressão latina. Jesus foi vero homo, vero Deus. Em latim isso significa que ele foi completamente humano e completamente Deus. Ele não era parcialmente humano e parcialmente Deus. Isso aqui é um paradoxo. São verdades que às vezes não combinam. O paradoxo é uma verdade que não tem uma lógica interna que se explique. Isso é um paradoxo. E o paradoxo maior do cristianismo é que o nosso Salvador, ele era homem e Deus. Ora, é uma contradição de termos aparente, porque se é homem não é Deus, se é Deus não é homem. Então Jesus era ao mesmo tempo um Deus que se fez homem, Deus que se fez homem, e ao mesmo tempo é um homem que encarna Deus. Por isso que quando ele esteve aqui na terra, ele chora, como ele chorou diante do túmulo do seu amigo, e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quando esteve aqui na terra, ele anda por cima das águas e ao mesmo tempo se cansa da jornada e dorme de exaustão. É um homem que se deixa acariciar por uma mulher de reputação duvidosa e que lhe enxuga os pés com seus cabelos e ao mesmo tempo diz a essa própria mulher: não me toque, não chegue perto de mim e não me retenha. Então, o que é a verdade da Bíblia? A verdade da Bíblia é que Deus nos visitou com um amor que é belo, um amor bonito, que se encarna numa pessoa. Então, quando nós falamos do amor de Deus, nós não estamos falando de um conceito. Nós não estamos especulando sobre a palavra amor e as suas implicações filosóficas. Nós estamos falando de uma pessoa. O amor de Deus se encarna em Cristo. Deus se faz gente para habitar no meio de gente. Então esse amor de Deus é um amor que nos prende e é um amor que nos liberta ao mesmo tempo. Conhecer a Cristo é se escravizar, porque nós o chamamos de Senhor, mas é ao mesmo tempo se libertar, porque ele diz que quem o encontra, entra e sai e acha pastagem. Quem encontra Cristo, encontra um amor que é forte, que é viril, porque vira a mesa do cambista, que perturba a ordem, mas ao mesmo tempo é um amor terno, é um amor extremamente paciente. Então, quando Tomé o encontra de verdade, quando Tomé encontra ele de verdade, Tomé diz assim: tu és o meu Senhor e o meu Deus. Quando um rapaz percebe quem ele é, diz: tu és um bom mestre. Quando Maria Madalena o vê ressuscitado,
o chama de Rabone, o chama de Rabi, de mestre. Quando Nicodemos, que é fariseu e um dos príncipes da sinagoga, tem percepção de quem ele é, diz: tu és profeta vindo da parte de Deus. Quando um cego que estava na beira do caminho esperando que algo acontecesse com a sua vida, ouve que ele vai passar, grita a todos os pulmões: filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. Então ele é um homem que vem e diz que ele tem pão para dar, ele é o pão da vida, mas ele tem fome. Vejam, a história da Bíblia com Jesus é a história da salvação. É a história de salvação. Ele veio para salvar. Encarna, vive toda essa ambiguidade, transparece todo esse paradoxo. Para quê? Para vir salvar e buscar o que havia se perdido. Então, se você disser assim: e por que Jesus veio? Ele veio para salvar. Mas aí tem uma outra pergunta, e a pergunta é a seguinte: salvar do quê? Eu preciso ser salvo de quê? O que significa ser salvo? Jesus é Salvador, vem ao mundo encarnar toda essa complexidade. Para quê? Salvar do quê? O que significa essa palavra salvação? Quando eu leio a Bíblia, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu percebo que a salvação de que a Bíblia fala não é do inferno. Esse inferno que se pintou na Idade Média, de fogo, de enxofre, pegando fogo, e as pessoas queimando lá por toda a eternidade, e vermes saindo pela pele, e o cara... E a gente, pô, eu vim aqui te tirar desse lugar horroroso. E a pessoa: eu quero. Eu acho que não é isso. Eu acho que tem uma salvação que Jesus quer salvar, que, por incrível que pareça, é ainda mais crucial do que você escapar do fogo eterno que queima para sempre. Por exemplo, eu acho que Jesus veio nos salvar, por exemplo, em Mateus 1:21, de nós mesmos. Eu ser salvo de mim mesmo. Como se Deus dissesse assim: Ricardo, eu vou mandar uma expedição celestial, meu filho vai encarnar, vai haver todo um projeto. Para quê, Deus? Para você ser salvo de você mesmo. Salvo do seu pecado interno. Isso aqui não é importante? Diga para mim se não é importante eu ser salvo do meu pecado interno, de mim mesmo. Mateus 1:21, ele dará à luz um filho, e ele será chamado Jesus, porque ele salvará o povo do pecado deles. Entenderam? Vão ser salvos do pecado deles, de você mesmo. Com todos os jogos que você tem na sua mente, com todas as arapucas que você já criou na sua história, com todos os enganos, disfarces, máscaras, você vai ser salvo de você mesmo. Salvar do que, pastor Ricardo? Salvar-se de um sistema, de uma estrutura, salvar-se de uma ambiência, de uma cultura de morte.
de uma lógica perversa. Do que eu preciso ser salvo? Eu preciso ser salvo das lógicas perversas que me rodeiam. Existem lógicas que são perversas e que são dissimuladas e que são mentirosas e que cabem na lógica da serpente, na lógica do enganador. Eu ser salvo dessas lógicas. Isso é de uma importância tremenda, porque está escrito, quando Pedro prega o seu sermão no dia de Pentecoste, a multidão está lá reunida, porque o Espírito Santo desceu de uma forma poderosa sobre todos, e Pedro levanta-se e diz assim: salvem-se desta geração perversa e corrompida. Salvem-se dessa geração. Saem dessa lógica. É isso. Crie uma outra lógica na cabeça de vocês, porque essa lógica está matando com você, com a sua família, com seus filhos, está matando com o seu interior, está matando com a sua saúde mental. Saia dessa lógica. Você precisa ser salvo. Salvar-se do juízo. Do que eu preciso ser salvo, pastor? Da indignação, da ira, do ódio de Deus. Porque Deus tem um ódio, uma ira, uma indignação, um juízo sobre todos os sistemas que matam, que destroem, que roubam a vida dos filhos que Ele ama. Você precisa ser salvo para não estar dentro da lógica para a qual Deus tem indignação. Quero sair daí. Quero sair de dentro desse juízo, que é o juízo de Deus, que Deus não concorda. Deus nunca concordaria com nada. Deus não vai concordar nunca com coisa alguma que seja antivida. Nunca Deus vai sorrir para patifaria, canalice, maldade, impiedade. Nunca. Como agora justificados pelo seu sangue, muito ainda agora, por meio desse sangue, Paulo escreveu aos Romanos 5:9, por meio deste sangue, nós sejamos salvos da ira de Deus. Porque há uma ira de Deus, uma indignação de Deus contra tudo aquilo que conspira contra a vida. E aqui no capítulo 10 de Oséias, nós temos um conceito de salvação que muitas vezes não é muito elaborado por nós. E aí Israel precisa ser salvo. E Deus está mandando o profeta Oséias para salvar Israel. Porque Israel está ladeira abaixo, em franca decadência. Israel está se esfarelando. O Israel do norte vai ser invadido pela Síria e vai se acabar. Eles vão ser arrasados, vai deixar de existir. E o Israel do sul vai ser invadido pela Babilônia e eles vão ficar cativos durante 70 anos, destruídos quase que totalmente como povo. Inclusive todo o sistema de tribos de Israel, depois disso aqui, acaba-se. Tanto que se você perguntar hoje a um judeu de que tribo ele é, ele nem sabe mais. Acabou. Que antigamente era da tribo de Levi, da tribo de Zebulon, da tribo de Naftali, da tribo de Judá. Hoje não. Acabou. Foram arrasados. Desde essa época aqui. Desde essa época.
Israel acabou-se como nação. O templo foi destruído. E Deus manda o profeta Oséias dizer o seguinte: vocês precisam ser salvos. Mas vejam, não é salvar no sentido de vocês vão para o inferno queimar eternamente no fogo de enxofre que vai queimar durante 1 trilhão e zilhões de anos. Não é isso. Tem uma outra salvação. Essa salvação é que vocês precisam ser salvos agora. Essa é importante. Qual é? Vamos, vocês estão com a Bíblia aberta? Capítulo 10. Versículo 11. Vocês precisam ser salvos de cumprir mandamentos, de praticarem religião por servilismo, não por convicção. Servilismo, sabe o que é servilismo? Servilismo é ter um coração servil. Sim, senhor. Sim, senhor. Tem que fazer? Ótimo, eu faço. E aí no versículo 11, Deus diz isso para Israel: vocês precisam ser salvos disso. Efraim era bezerra treinada. Sabe o que é um bezerro treinado? Bezerro treinado é o bezerro que quando chacoalha, quando aperta uma campainha, ele sabe qual é a hora de comer. Ele sabe qual é a hora do coxo. Ele sabe qual é a hora da teta da vaca. Ele sabe. É um bezerro treinado. Aí Deus, e aí o profeta fala numa linguagem irônica, porque é uma bezerra treinada e gostava muito de trilhar, andar sempre pelo mesmo caminhozinho, eu vou colocar um jugo sobre o seu belo pescoço. O que você merece é isso, jugo. Porque bezerro treinado, qual é o ornamento que eu tenho que colocar nele? Um jugo. É o que você merece, querido, jugo. Porque tudo que você conseguiu foi ser bezerro treinado. Você precisa ser liberto disso. Você precisa ser salvo dessa lógica religiosa, dessa lógica humana. Sabe por quê? Porque para sobreviver, a gente aprende até a obedecer. Para sobreviver, a gente aprende a cumprir mandamentos. Para sobreviver, a gente aprende a permanecer legalzinho. O que se exige de mim? É isso? Eu faço. A gente aprende tudo na vida, a ser politicamente correto. A gente aprende a não balançar o barco para não entrar água. A gente aprende a não despentear o cabelo para parecer arrumadinho. A gente aprende a não bagunçar as salas. A gente aprende a dizer as nossas preces de acordo com o manual. A gente aprende a se comportar. O que você quer que eu faça? Eu faço. O que você exige de mim? Eu faço, eu cumpro. E Deus disse: olha o que Israel fez. Por onde que Israel entrou? Israel entrou pelo caminho em que eles fazem como o bezerro treinado está fazendo. E quem obedece e faz igual a bezerro treinado, merece jugo. Merece o quê? Merece o que se coloca nas costas do jugo. É aquela canga, é aquela coisa de madeira que coloca nas costas do bezerro. É isso que você merece. É isso que você quer da vida. E você precisa ser salvo disto. Você precisa ser tirado dessa lógica numa relação com Deus, principalmente.
Porque o que Deus quer não é que nós obedeçamos. Deus quer saber quais são as motivações por debaixo das nossas obediências, dos nossos comportamentos. Não é o que eu faço, é o que faz parte do conjunto de valores da minha vida para eu fazer o que eu faço. Isso aqui é importante. Eu preciso ser salvo de ser animal treinado. E o Evangelho não treina animais. Nós não estamos aqui para formar uma igreja de foca que equilibra a bola no nariz, de elefante que anda em duas patas. Isso você treina. De ratinho de laboratório que aperta a alavanquinha na hora de receber a comida na hora certa. Você treina, você faz isso. E de repente é assim que a gente está numa relação com Deus, e Deus diz: você precisa ser salvo disso. Você precisa criar uma relação com Deus que seja diferente. Ser salvo de compreender Deus como adestrador de bezerros. Mas tinha uma outra dimensão de salvação, que é decorrente da primeira, aqui no texto. Conduzirei Efraim, Judá terá que arar, Jacó fará sulcos no solo. E aí o versículo 12. Deus diz assim: e semeiam a retidão para si. Semeiam retidão para si. O que significa isso? Retidão é semear retidão para si. Semear retidão para si. O que vocês acham? Eu vou ser bom. Eu vou ser bom, ser reto. Mas isso beneficia a mim. Qual é a virtude nisso? Eu vou levar vantagem, é bom. Fazer o bem, quando o bem traz algum benefício para mim. A prática da virtude está sempre associada a benefícios que eu vou ter. Vai me beneficiar. E Deus diz lá para Israel: você precisa ser salvo dessa lógica. De tudo que você faz, em última análise, é para o seu próprio bem. Tudo que você faz na vida, em última análise, Israel, não tem valor nenhum. Porque se eu faço para o meu próprio bem, isso não é virtude, isso é interesse, é esperteza. Se eu faço para o meu próprio bem, é esperteza. Eu estou me beneficiando, estou me ajudando, estou investindo em mim mesmo. O belo da virtude, eu li uma frase há alguns dias que eu achei fenomenal, falando sobre o que é ser altruísta, o que é ser amoroso. E aí a pessoa dizia assim: altruísmo, bondade, virtude é o cego que acende uma luz para que outros vejam. Achei lindo isso. Porque eu entrar numa sala, eu ser cego, tá acesa a luz ou tá apagada? Acende a luz, não vai me beneficiar em nada. Eu sou cego. Mas eu entrar cego numa sala e me preocupar em acender a luz para que outros se beneficiem, aí é a virtude. Aí é a virtude. Dar o dízimo, que é uma coisa que todo pastor fala. Porque
porque Deus vai abençoar a minha casa e o meu celeiro. Legal, cara. Gostei. Vou dar. Olha, se eu semear 1, Deus dá 100. Você seria burro se você não desse. Não há virtude nenhuma nisso. Qual é a virtude? Agora eu quero ver você dizer assim: não, eu vou continuar dando. Eu, pastor Ricardo, dizer assim: olha, não é preciso dar o dízimo, não é obrigado a dar o dízimo. Nem você fica rico e nem você vai ficar pobre. E nem tem maldição e nem Deus abre porta de coisa nenhuma e nem fecha porta. Eu não tenho nada, eu digo nada. Zero. Porque o dízimo está no Antigo Testamento e no Novo Testamento ninguém é obrigado a fazer nada. Se não fizer por amor, Deus não recebe. Deus ama o que dá com alegria. Aí você disse assim: pastor, mas eu quero continuar dando. Porque do meu coração é um propósito que eu tenho com Deus, de vida, de estruturação da minha história. Eu entendo que eu quero fazer. Posso? Amém. Agora o cara, quer dizer que não tem vantagem nenhuma? Para que eu vou dar? Para que eu vou acender a luz se eu sou cego? Para que eu vou baixar o volume se eu sou surdo? A vantagem da virtude é quando ela é praticada sem nenhuma amarra por detrás. E Deus está dizendo para Israel: Israel, você me obedece? Israel, você é meu filho? Porque você está com medo do inferno, você está com medo de maldição, você tem medo de lagarta, você tem medo de gafanhoto, você tem medo de bicho, de vampiro à noite. Aí você vem me servir. Você tem medo da vida, você tem medo de sofrer consequências por andar longe de mim. Aí você vem. Mas isso que você está fazendo não é outra coisa do que semear retidão para si. O que você está fazendo não é outra coisa do que semear retidão para você mesmo. E aí o cristianismo se torna uma autoajuda. É uma autoajuda. Venha, faça, que vai ser bem para sua casa. É uma autoajuda. É uma laí-ribeirização do evangelho. É uma neurolinguística polida. Ser cristão. Você precisa ser salvo dessa lógica, porque a lógica de Jesus é o quê? É amar quem não merece. E o Martin Buber diz assim: quem ama o semelhante, não ama. Porque o semelhante se parece comigo. E se eu amo alguém parecido comigo, eu não estou amando ninguém, eu estou amando a mim mesmo, ele se parece comigo. Amar de verdade é amar o diferente, o outro, o que não pode pagar de volta. E aí Jesus diz assim: quando você fizer uma festa, chama para sua festa aquele que não pode pagar de volta. Porque fazer uma festa com gente que pode pagar de volta, qual foi a virtude disso? Amar quem lhe faz bem, qual é a virtude disso? Virtude é você fazer com quem não vai nunca nem dizer muito obrigado. E você estendeu a mão direita e a mão esquerda nem soube do que foi feito. Porque quem quiser ganhar, perde. E quem perder, ganha. Essa é a lógica do reino. E nós precisamos ser salvos daquela outra lógica, que faz uma religião que se beneficia, que traz proveito próprio. E a terceira coisa que Jesus fala, ou que Oséias fala, que tem tudo a ver com a mensagem da salvação, e que eles precisam ser salvos, e que todos precisam ser salvos, é ser salvo de confiar em mim mesmo. Porque no versículo 13, o profeta acusa Israel dizendo o seguinte: vocês plantaram a impiedade, colheram o mal, comeram o fruto do engano.
Por quê? Porque vocês confiaram em vocês mesmos. E aí tem essa coisa da arrogância que eu venho batendo nessa tecla. Eu concordo com a Bíblia em muitas coisas. Devia concordar com tudo, né? Mas eu concordo com a Bíblia quando ela diz assim: não existe homem que não seja vaidoso. Eu concordo. Não existe ser humano que não seja vaidoso. E aí eu posso fazer uma outra ilação aqui. Não existe ser humano que não seja orgulhoso. E orgulho no sentido pejorativo da palavra, que é essa coisa de confiar em mim mesmo, de me achar suficiente em mim mesmo. Eu não preciso de ninguém. E orgulho é uma erva daninha que cresce dentro de todas as pessoas sem ser semeada. Vocês sabem que erva daninha, mato, cresce sem ser semeado. E que brota nas mínimas trincas do nosso ser. Vocês sabem que erva daninha, mato, cresce na trinca do cimento. Cresce às vezes na trinca de concreto armado. Cresce aquele mato. Isso é o orgulho. É igualzinho. Cresce dentro da gente sem ser semeado. Cresce nessas trincas do nosso ser. E não precisa de solo fértil. Não precisa de solo fértil. Mato não precisa de solo fértil. Então, aparentemente, mato, erva daninha, é uma coisa fenomenal. Mas é como orgulho. Cresce, se enraiza em lugares que você nunca imagina, só tem um pequeno problema. E o problema do mato, da erva daninha, é que ela se alimenta da bondade. Se alimenta, a seiva da erva daninha no ser humano é a nossa bondade. É o que alimenta esse mato do orgulho. E a Bíblia, quando diz assim, você precisa ser salvo, do que a Bíblia fala? Fala desta impiedade que nasce dentro da gente, fruto da nossa soberba, da nossa arrogância, da nossa suficiência. Por isso é que Neemias, no capítulo 9, versículo 16, depois que Israel caiu, depois que Israel foi uma retumbante tragédia, depois de tudo isso, Neemias olha para Israel e diz assim: foi a arrogância do povo que levou o povo a se esquecer do livramento de Deus. Por isso é que nos Salmos, capítulo 10, versículo 4, a Bíblia Sagrada diz que presunção é aquilo que faz o homem ou a mulher achar que Deus não tem lugar no seu coração. Não há lugar de Deus na minha vida por causa da minha presunção. A Bíblia Sagrada diz em Provérbios 13, versículo 10, orgulho gera briga, discussão, orgulho gera mal-estar entre as pessoas, orgulho. Soberba, a Bíblia Sagrada diz no versículo 3 do profeta Obadias, a Bíblia Sagrada diz: soberba causa tropeços e faz com que a pessoa se engane com facilidade. Soberba.
Então, o que é a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho é: amigo, você é vaidade. Você é nada. A petulância do petulante cai por terra. A Bíblia diz: ele vai abater os exaltados. O orgulho e a soberba de quem não olha para o outro, isso vai cair. Porque a Bíblia Sagrada diz que ele exalta o humilhado e humilha o exaltado. As nossas relações com Deus, elas são relações em que nós nos aproximamos dizendo: Deus, tem misericórdia, eu sou noviço na arte de viver. Sou noviço, eu tropeço, eu faço bobagem, eu penso besteira. Eu quero acertar. E aí vem uma voz lá dos quintos do inferno, do diabo, dizendo assim: mas você não merece ser reincidente. E aí a gente olha para Deus e diz: eu sei, Senhor, que sou, mas tu conheces a minha estrutura e sabes que sou pó. Me ajuda, porque eu tenho misericórdia de mim. E aí é que nós conhecemos esse Salvador amado. Por que ele é Salvador? Porque nós nos perdemos com facilidade. Por que nós precisamos de Jesus como um exemplo? Porque nós sempre nos espelhamos em quem nós admiramos. Por que nós precisamos de Jesus como nosso mestre? Porque nós precisamos nos organizar. E precisamos de alguém que tenha vivido aqui na terra, que se organizou e diga para nós como é que nós nos organizamos. Jesus é amigo. Por que ele é amigo? Porque nenhum de nós sobreviveríamos se nós não achássemos e encontrássemos alguém que nos ouvisse, alguém que nos escutasse quando a gente precisasse derramar a nossa alma e o nosso coração. Alguém que se chama de franco, honesto demais, facilmente pode descambar para se tornar uma pessoa sem tato e cruel. Isso é verdade. Na vida, pessoas que dizem assim: eu sou franco, eu sou honesto, eu sou sincero. Pois isso, para descambar, para se tornar uma pessoa sem tato, uma pessoa cruel, é daqui para ali. Uma pessoa que se orgulha de ter tato: eu sou uma pessoa muito cuidadosa, tenho muito tato. Você corre o risco de se tornar uma pessoa evasiva, dissimulada até. Uma pessoa que diz assim: eu sou uma pessoa de convicções firmes. Facilmente você pode se tornar uma pessoa intolerante, chata. Uma pessoa que diz assim: não, eu sou comedido, equilibrado. Você pode se tornar uma pessoa facilmente manipulável e fraca. Veja, lealdade pode levar ao fanatismo. Cuidado pode nos levar à covardia. Liberdade pode descambar em licenciosidade. Autoestima pode virar arrogância. Humildade pode virar sujeição. E aí nós dizemos: Deus, é muito complicado viver, eu preciso de Ti. E eu estou te pedindo misericórdia, acompanha-me. Por quê? Porque nós precisamos ser salvos das consequências dos nossos atos. Veja o que diz no texto: o fragor da batalha se levantará contra vocês, versículo 14, de maneira que todas as fortalezas serão devastadas, mães serão pisadas e estraçalhadas. Deus está dizendo: veja o que vai acontecer com Israel. A linguagem chega a ser forte até demais. Do jeito
como Salmão devastou um lugar chamado Bet Arbel no dia da batalha, vai acontecer com Israel. E aconteceu. O rei da Síria entrou em Israel sem clemência, destruiu com tudo. E Deus está dizendo: amigos, presta atenção no que vocês estão fazendo. Eu sou responsável pelos meus atos, mas eu não tenho controle e nem responsabilidade sobre as consequências dos meus atos. Ninguém tem, nem bons nem ruins. Eu sou responsável pelo que faço. Uma vez feito, as marolas, as reverberações, os efeitos, as consequências, aí você não tem mais o controle. Ninguém tem. Do que você faz, não. Nem de bom nem de ruim. Eu faço uma coisa boa e aí ela vai criando ondas e ondas, e o que vai acontecer lá na frente eu não tenho mais o controle, perdi. Eu faço uma coisa ruim, aquilo que eu faço de ruim vai se multiplicando e eu não tenho mais o controle. Eu tenho lá o que fiz, mas depois não tenho mais o controle. E aí o que Deus está dizendo para Israel é isso. Por isso é que eu não me conformo, querido, com quem joga lixo por cima do muro. Eu já morei numa casa que era num bairro mais distante, assim, de fronteira, e tinha um terreno muito grande, baldio, nos fundos do quintal da nossa casa. Um dia eu resolvi olhar por cima do muro. A gente fez um muro muito alto, que era perigoso, que era um lugar descampado, e aí eu mandei subir o muro muito alto. Eu falei, eu encolhei por cima do muro, vou olhar. Peguei uma escada, subi no muro, olhei. Quando eu olhei do outro lado, eu tomei um susto. Os vizinhos jogavam lixo por cima do muro, e estava lotado de lixo, rato, cachorro, é um lixão. Falei, mas que burrice! Porque você pensa que um muro separa, mas não separa. Você está dando um tiro no pé. Eu não me conformo. Não me conformo com quem não pensa no amanhã. Não pensa no amanhã, no que tange a sua saúde, nas consequências das decisões que você está tomando hoje. Você precisa ser salvo desse imediatismo, que é o que Paulo, lá no Novo Testamento, diz, que é a lógica do homem e da mulher que só pensa no hoje. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. É a fábula do javali e do corvo. O porco, o javali, né, o porco do mato, estava comendo as pinhas que caíam do pinheiro. E o corvo de cima olhando. E o javali comeu as pinhas. E insatisfeito com as pinhas que tinham caído, ele começou a roer a raiz da árvore. E comer a raiz da árvore. E o corvo gritou lá de cima, ai, cara, você está ficando louco? Quando você come a raiz da árvore, semana que vem não tem mais pinha. Você está matando a árvore e eu não tenho onde ficar aqui em cima. E o javali disse, e eu com isso? Eu estou morrendo de fome hoje. E eu com isso? Eu estou morrendo de fome hoje. Amanhã, que é a devastação da Amazônia. Eu acho que as futuras gerações, os nossos bisnetos, vão perguntar um dia, que cabeça de javali tinham os nossos trisavós que destruíram com o planeta Terra porque eles estavam com fome. Que cabeça eles tinham? Que é a estupidez de quem coloca o esgoto da sua casa no rio Tietê. Que cabeça o cara tem? Que é a cabeça da pessoa que não cuida do seu próprio organismo, do seu corpo, o que come. Como essa coisa. Eu vejo uma pessoa fumando, eu morro de pena. Eu morro de pena de uma pessoa que fuma.
Porque ele não está pensando. Ele está dizendo assim: eu estou com vontade hoje e pronto. Ser livre para vivermos uma vida consciente dos nossos atos, do que semeamos. Semearmos coisas boas, bonitas, porque eu vou perder o controle daquilo que semeei, e uma vez perdido o controle daquilo que semeei, coisas bonitas vão acontecer. Por isso eu tenho que ter o máximo de cuidado com o que estou plantando e semeando na minha vida, porque o que o homem plantar, certamente isto ele colherá. E é aqui nesse livro aqui do profeta Oséias que está um ditado que se tornou até ditado popular brasileiro, mas está aqui na Bíblia: quem planta vento, colhe tempestade. E é isso, nós sermos salvos. Você precisa dessa salvação.